boa tarde. Está começando o Agro Record, trazendo para você sempre as principais notícias do agronegócio, novidades importantes para a agricultura e a pecuária. Confira aí nos destaques do programa de hoje. A produção de flores e plantas ornamentais foi destaque na geração de emprego formal e renda. O protagonismo feminino no agronegócio brasileiro vem crescendo nos últimos anos, mas ainda há muito espaço a ser ocupado por nós. O PIB brasileiro cresceu 2,9% em 2023. O setor que registrou o maior aumento foi o agropecuário. Olá, boa tarde. A gente começa mais um Agro Record falando sobre a produção de flores e plantas ornamentais, que foi destaque entre todos os setores do agronegócio quanto à geração de emprego formal e renda. Dados do CEPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, apontam um crescimento de 26% nesse mercado. Em 2022, o contingente de pessoas ocupadas passava de 260 mil. A contribuição feminina chamou a atenção. Uma infinidade de orquídeas. Algumas desabrocharam, outras ainda na fase de botão, que é o momento de maior comércio desse tipo de flor. Neste orquidário, grande parte da produção é voltada para o cruzamento genético, que é uma mistura das plantas que formam outras e em diferentes cores. A gente prioriza trabalhar em cima de híbridos, tá? Para buscar melhoramento vegetativo e principalmente de cores variadas. Então a gente faz o cruzamento, mas visando mesmo é fazer um híbrido de cor diferente, de formato diferente, né? Para ter um mercado melhor. Tudo começa com a polinização entre as orquídeas, que é a retirada do pólen de uma planta e a inserção em outra para se obter a semente. As cápsulas com milhares de sementes são colocadas em frascos e numa média de 30 dias a orquídea começa a nascer. Ela sai do frasco, vai para a bandeja, da bandeja, daí um ano, ela vai para o vasinho 7, que é um vaso pequeno, do vasinho 7 para o vaso 10 e até chegar ao vaso 14, que é um tamanho maior, que ela já está pré-adulta, aí ela já consegue desenvolver e florescer nesse vaso. Um outro processo é no laboratório. Várias sementes ficam no mesmo frasco e depois são divididas para a produção de mais orquídeas. Todo esse trabalho é feito por mulheres neste orquidário em Rio Preto. As mulheres, elas podem estar onde elas quiserem, aprendem tudo com muita facilidade, viu? São muito práticas em fazer tudo. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Floricultura e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada mostrou que o número de pessoas empregadas na cadeia produtiva de flores foi de 266 mil em 2022. Em 2017, eram 55 mil, crescimento de 26%. Dalva trabalhava no comércio e há 3 anos está no orquidário. Foram quase 30 anos de comércio, né? Aí eu passei para o ramo de cá agora. As plantas são maravilhosas, mexer com elas, é muito bom. A cadeia disponibilizou quantidades crescentes de flores nas suas diversas formas, né, para o consumidor final. E para gerar todo esse volume adicional de produção são necessários mais trabalhadores, né? E não apenas mais trabalhadores no campo, né? Ali produzindo as flores em si, mas também mais gente atuando no comércio, trabalhando no transporte dessas mercadorias e prestando, né, serviços que agregam valor às flores, né? Como serviços de decoração, de paisagismo. A cadeia de flores e plantas ornamentais conta com a maior participação feminina e está à frente do agronegócio na formalização. Neste orquidário, 6 mulheres trabalham em diferentes áreas. Elas têm mais paciência, são assim, mais dedicadas, né? Por exemplo, principalmente no laboratório, é um serviço minucioso. Às vezes tem homem que não tem essa paciência toda lá e acaba que não desenvolve bom trabalho. Agora a mulher, a maioria que entrou até lá hoje, todas têm calma, paciência e desenvolvem bem o trabalho. No agronegócio, né, 32% mais ou menos dos trabalhadores são mulheres e na cadeia de flores e plantas ornamentais elas representaram 44%
dos trabalhadores, uma participação bem mais elevada comparativamente ao agronegócio. A maioria das flores do orquidário está em processo de amadurecimento. São 1.200.000 plantas, entre mudas jovens e adultas, vendidas em todo o estado de São Paulo, Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Foi um ano melhorzinho, né? Esse ano, vamos dizer assim, que vai dar uma engatinhadinha melhor, só que a nossa previsão mesmo que deve melhorar em 25 para frente. No box de flores de Josildo, várias orquídeas são fruto do cruzamento genético. Para ele, o mercado de plantas sempre esteve aquecido, mas viveu o auge no período da pandemia. Reflexos das mudanças de hábito do consumidor. Eu estou no mercado faz 35 anos, eu nunca vi crise. Realmente ficou um pouco parada a parte de flores na pandemia. E o contrário, as plantas venderam muito, deu um boom, foi que para quem trabalha com flor foi ruim, mas para quem trabalha com planta foi excelente, muito bom. O empresário associa a delicadeza e cuidado da mulher no trabalho às flores como determinantes para que elas estejam ainda mais presentes no ramo. Tem bastante mulheres, tanto a parte das vendas nas lojas, nos gardens, como também a gente percebe bastante onde a gente vai fazer a compra, que é em Olambra. Lá, principalmente, o pessoal prefere até contratar as mulheres do que a parte masculina, que os homens. Vamos conferir então como ficou na semana a cotação do leite e de outros produtos agrícolas. O preço médio do litro de leite pago ao produtor foi de R$ 2,21. A saca de 60 quilos de café arábica sai por R$ 1.003,98. A saca de 50 quilos de arroz em casca sai por R$ 99,16. E a saca de 60 quilos de milho está cotada em R$ 62,82. O protagonismo feminino no agronegócio brasileiro vem crescendo nos últimos anos, mas ainda há muito espaço a ser ocupado. Por isso, no mês da mulher, a gente destaca como o agronegócio está se modificando com a presença feminina cada vez maior. Cerca de 1 milhão de mulheres administram empreendimentos no campo no Brasil. Atualmente, elas são responsáveis por mais de 30 milhões de hectares. O número parece alto, mas corresponde a apenas 8,4% da área total ocupada pelos estabelecimentos rurais no país. Os dados são de um estudo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em conjunto com a Embrapa e o IBGE. As mulheres já avançaram muito e hoje ocupam lugares inimagináveis até pouco tempo. Do campo aos cargos de liderança. A equidade de gênero ainda está longe, mas elas estão se preparando cada vez mais para isso. Eu acho que lá atrás, quando a gente percebia que tinha poucas colegas cursando agronomia, pouquíssimas, raríssimas meninas, né, entrando para trabalhar em multinacionais, hoje, infelizmente, como eu falei, a gente já vê um cenário bem diferente. A gente já vê, sim, mulheres ocupando mais espaço em cadeiras menos ou mais estratégicas, mas em todas as posições. E no escritório, numa multinacional ou no campo onde foram criadas, elas se destacam. E muitas fazem questão de mostrar isso. Essa propriedade em Boa Esperança do Sul, no interior paulista, produz soja e também sentiu os efeitos climáticos. Por aqui, o plantio foi feito em 3 etapas e a colheita está na segunda fase. As decisões aqui são tomadas por uma mulher e não é difícil perceber isso. Quando eu quis a máquina rosa, o meu intuito era mostrar a força da mulher no agro, que a mulher realmente está no agro, trabalhando no dia a dia, na roça, produzindo, plantando, colhendo. Nesta fazenda de 350 hectares, a colheita está a todo vapor. A Ana Paula tem mais 3 máquinas além da rosa e também presta serviços para outros produtores. Ela tem cerca de 30 anos de história no agro e vem percebendo as mudanças. 30 anos atrás era uma coisa bem difícil, né? A mulher já tinha mulher no agro, mas ela ficava por trás, meio que escondida, né? E esse mundo é um mundo muito masculino ainda,
Mas assim, o que eu fico feliz é de ver toda a mudança que teve hoje, até hoje, e que vem tendo ainda, né? Cada vez mais a mulher está mostrando o protagonismo dela no agro. E depois do pedido da máquina rosa da Ana Paula, as outras produtoras também fizeram suas encomendas. Normalmente a gente tem plotagem de tratores, né? A colheitadeira é a primeira vez que a gente plotou rosa, mas agora estão vindo outros pedidos e isso só mostra realmente cada vez mais a força da mulher. Sempre tiveram mulheres no agro, mas nos últimos anos, sem dúvida, com todo o movimento aí de diversidade e inclusão, eu acho que isso se expandiu, ganhou mais notariedade e todo mundo está trabalhando em prol mais, né, de que cada vez mais tenham mulheres no agronegócio. Eu sempre quis fazer agronomia. Eu nunca tive dúvida da profissão que eu escolheria. As pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando crescesse, eu sempre falava que seria agrônoma. Eu falei que eu quero ver muitas máquinas cor-de-rosas no campo aí, que isso vai simbolizar o crescimento da mulher. O AgroRecord vai para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos falar das exportações brasileiras de carne de frango, que ultrapassaram 300 mil toneladas em fevereiro. Já estamos de volta com o nosso AgroRecord e agora vamos ver que a Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul e a Associação dos Produtores de Bioenergia lançaram a campanha Movidos pelo Agroetanol. O objetivo é estimular o consumo consciente e a valorização do etanol produzido no estado a partir da cana-de-açúcar e do milho. O mês de março foi escolhido para o lançamento por um motivo emblemático. São 21 anos de carro flex no Brasil. A Movido pelo Agro visa conscientizar a população sobre as vantagens ambientais do etanol, um biocombustível limpo e renovável. A campanha é realizada pelo Sistema FamaSul, que desde setembro de 2023 abastece toda a sua frota flex somente com etanol. Para nós que temos aí o agro como o carro motor aqui da casa, entendemos que a gente tinha que mudar para o etanol de álcool e milho, usando o etanol nos nossos carros para que nós ajudássemos aí o meio ambiente e ao nosso governo do estado a conseguir as metas que são em 2030 ser carbono neutro. A campanha consiste em uma ampla divulgação para estimular o abastecimento de veículos com o etanol, que além de ser um biocombustível limpo e de fonte renovável, oferece o menor dano ao meio ambiente e dá mais potência ao motor do veículo. Todas as plásticas de modelo ESG a FamaSul tem adotado, né? Desde governança, toda a parte de biossegurança, todas essas questões de ESG, a FamaSul já vem adotando há mais de 3 anos, foi implementado, nós fizemos um lançamento e colocamos todas desde de compliance, todas essas partes, foi o primeiro sistema S a ter compliance, inclusive no Brasil e no estado, que foram adotados justamente após a gente aderir ao ESG. A iniciativa foi criada no ano passado pela Federação de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais. Desde então, o estado tem colhido bons resultados. A campanha deu muito certo. O estado que ao longo dos anos vem utilizando cada vez mais etanol. Era um grande estado produtor, mas não era um grande estado consumidor. A capilaridade da Federação da Agricultura é muito importante. Lá temos mais de 400 sindicatos rurais que receberam todo o material, adesivagem, de forma que eles possam fazer essa campanha. Nós também temos algumas campanhas, algumas iniciativas na mídia, principalmente em rádio, para incentivar esse consumo. E já deu resultado, inclusive, no poder público. O setor sucroenergético está presente em 40 municípios do estado, que gera cerca de 30 mil empregos e desenvolvimento local. Aqui em Mato Grosso do Sul, a safra da cana-de-açúcar 2023 e 2024 segue para sua reta final com um processamento recorde da matéria-prima, que deve ultrapassar a marca dos 50 milhões de toneladas. O estado tem uma capacidade muito maior do que a demanda aqui do estado. Então, para o produtor é tranquilo. Como a gente exporta etanol, exporta que eu digo, exporta não para o exterior, mas exporta para os outros estados, consumidores como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e outros estados, a demanda aqui é menor do que a gente produz. Então, a gente tem etanol suficiente para abastecer o estado. Se todo mundo quiser colocar etanol no estado hoje, pode ficar tranquilo que tem etanol para todo mundo. Vamos ver como andam as cotações no mercado da carne.
A arroba do boi vale em média R$ 228,50 e o quilo do suíno vivo sai por R$ 6,74. As exportações brasileiras de carne de frango ultrapassaram 397 mil toneladas em fevereiro. Os dados são da Associação Brasileira de Proteína Animal. 397.700 toneladas. Esse foi o volume registrado com as exportações brasileiras de carne de frango em fevereiro deste ano. Crescimento de 4,7% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Os dados da Associação Brasileira de Proteína Animal se referem a todos os produtos, entre in natura e processados. Crescimento em volume e fizemos 700 milhões de dólares de receita cambial. Quando olhamos o nosso período acumulado do ano, no primeiro bimestre, vendemos mais de 802 mil toneladas, crescimento de 0,3% no volume realizado e uma receita cambial de 1,390 bilhão. O desempenho no primeiro bimestre deste ano é destacado pelo resultado alcançado em fevereiro. Na avaliação da BPA, existe uma expectativa positiva ao longo de 2024, principalmente pela influência das vendas para as nações islâmicas e determinados destinos da Ásia. Esse foi um dos melhores fevereiros da história da exportação brasileira e teve como seus principais destinos a China, o Japão, Arábia Saudita, África do Sul e Emirados Árabes Unidos. Foram destinos positivos e que puxam não só a tendência do pré-Ramadã para os países que preceituam a religião islâmica, mas também denotam uma previsão daquilo que a gente vai ver no ano. O Paraná segue como principal exportador de carne de frango do Brasil, com 326.400 toneladas embarcadas nos 2 primeiros meses deste ano. Em seguida estão Santa Catarina com 183 mil toneladas, Rio Grande do Sul com 112.800 toneladas, São Paulo com 42.800 toneladas e Goiás com 36.700 toneladas. Importante lembrar que esse ano, por conta da operação padrão dos auditores fiscais federais agropecuários, nós devemos ter um retardo do processo de exportação e produção que acaba impactando em números um pouco menores do que aquilo que a gente esperava. Mas temos certeza que o governo, com sua tarefa, vai conseguir talvez acertar e readequar a carreira de auditor fiscal federal, algo que é merecidamente justo, e a gente possa voltar à normalidade das exportações, confirmando então essa tendência, que mesmo com a operação padrão, faz um número muito próximo das 400 mil toneladas e mostra que o Brasil deve seguir crescendo nas exportações durante todo o ano. Mais um rápido intervalo aqui no Agro Record e a gente volta daqui a pouco com informações do Produto Interno Bruto Brasileiro, que cresceu 2,9% em 2023. O setor que registrou o maior aumento foi o agropecuário. Já voltamos com o Agro Record deste sabadão. Vamos ver agora como deve ficar o tempo nesta semana. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Rio Preto, as temperaturas devem variar entre 21 e 29 graus. Em Araçatuba, a mínima é de 20 e a máxima é de 29 graus. E em Presidente Prudente, as temperaturas variam entre 20 e 29 graus. O PIB, o Produto Interno Bruto, cresceu 2,9% em 2023. O setor que registrou o maior aumento foi o agropecuário, com acréscimo de 15,1% no ano. Em termos nominais, o PIB brasileiro totalizou 10 trilhões e 900 bilhões de reais no ano passado, de acordo com o IBGE, uma alta de 2,9%. O crescimento foi muito próximo ao de 2022, quando a atividade econômica brasileira teve alta de 3%. Com o desempenho recorde da safra de soja e milho, a agropecuária foi o setor que mais registrou aumento, alta de 15,1% no ano, um recorde da série histórica que começou em 1996. As exportações também registraram aumento, cerca de 9,1%, em parte impulsionada pelo setor rural. Pelo lado da oferta, ela foi super importante, né, para a nossa produção, mas também a nossa demanda, né, a demanda externa, principalmente da China,
de produtos agropecuários foi muito importante para o nosso desempenho de crescimento de 2,9% da economia em 2023. Esse resultado foi muito importante porque se o PIB brasileiro cresceu 2,9% e a atividade agropecuária cresceu 15,1%, se não fosse a atividade agropecuária, o PIB brasileiro teria crescido algo em torno de 1,6%. O agro brasileiro, há décadas, vem se desenvolvendo bem. Às vezes ele sofre com intempéries mas a produtividade da agricultura brasileira cresce todo ano. Nós temos novidades tecnológicas todo ano sendo anunciadas. A produtividade da agricultura brasileira vai continuar avançando. Agora, com os desafios climáticos, vai avançar mais até, porque a pecuária, a agricultura não vão querer perder mercado externo e as barreiras ambientais vão começar a ser elevadas. Então, vai ser importante para o agro manter a sua modernidade do ponto de vista ambiental. Para este ano, a previsão é de uma alta de 2,2% no PIB. Para 2024, a partir dos resultados divulgados pelo IBGE hoje, serão reavaliados os resultados previstos, as projeções para o exercício de 2024. Mas já podemos adiantar que, para a atividade agropecuária, dados os impactos adversos do clima na produção em todo o Brasil que estamos observando ao longo de 2024, associado ao aumento de custo do consumo intermediário, nós devemos ver uma retração do PIB da agropecuária entre 0,5% e 1% previsto para 2024. Uma pesquisa internacional de Harvard divulgou que beber café é tão saudável quanto beber água. Vamos acompanhar. Que o café traz benefícios para a saúde, isso todo mundo já sabe. Mas que a bebida pode ser tão saudável quanto a água é novidade. De acordo com pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, aquela ideia de que o consumo de café aumenta o risco de doenças cardiovasculares ou de câncer é um mito. Os pesquisadores disseram que consumir de 3 a 5 xícaras de café tamanho padrão por dia tem sido associado a um risco reduzido de doenças crônicas. Além disso, o café traz outros benefícios, como melhora na atenção e concentração. Ainda de acordo com os estudiosos, é preciso ficar atento à quantidade, mesmo com tantos benefícios que a bebida oferece. Quem tem pressão alta ou insônia deve consumir o café com moderação. A Universidade de Harvard aponta ainda que o café, além de ser uma bebida tão saudável quanto a água, é melhor do que outras bebidas como energéticos e refrigerantes. Portanto, aproveite. Beber café faz sim muito bem à saúde. O Agro Record especial desse sabadão fica por aqui. Se você perdeu algum momento, quer rever alguma reportagem, acesse recordtvriopreto.com.br, onde você vai encontrar toda a nossa programação. E claro, se você tiver alguma sugestão de reportagem para o agro, alguma dúvida, pode mandar no nosso WhatsApp, que é o 17 996 18 8829. Muito obrigada pela companhia. Agora você acompanha o Record Entrevista com a Mara Guiotto. Eu espero você semana que vem. Tchau, tchau.